Oi, pessoal, vamos lá? A gente vai começar falando sobre parada cardiorrespiratória, tá? E o que a gente pode fazer para melhorar o atendimento dessa ocorrência dentro da unidade básica de saúde, tá? Bom, e por que a gente tem que estar preparado? Porque vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Algumas unidades, elas nunca tiveram, assim, ou tiveram, assim, menos de uma parada por ano, né? Outras, já ouvi, ano passado, 6 paradas. Então, assim, é muito variável pela localização, né? Enfim, às vezes, se você é uma unidade básica que tem um pronto atendimento próximo, talvez a ocorrência seja menor, porque eventualmente as pessoas vão levar o parente, o familiar com essa intercorrência aí grave para um pronto atendimento. Por outro lado, algumas unidades mais afastadas, às vezes você não tem recurso para transportar um paciente aí que esteja numa situação grave, e então você precisa estar ainda mais preparado para prestar esse primeiro atendimento. E é importante saber que você pode reverter a parada em muitos casos, tá? Então é importante que a gente esteja preparado para dar um bom atendimento para esse momento. A gente tem estatísticas americanas, né? Cada ano, 475 mil americanos têm parada cardíaca, que leva à morte. Pode acontecer durante a atividade física, ou na academia, ou ao ar livre, pode acontecer no local de trabalho, né? Às vezes no próprio centro de saúde já teve relatos de colega profissional que estava com dor no peito, e aí veio, deixou arrastar essa dor, não procurou atendimento, ficou comentando aí com outro colega, falou que já estava uma semana assim e foi prorrogando, protelando até que ele teve aí uma intercorrência grave, uma dor súbita, e aí que ele teve uma parada e acabou falecendo na unidade. Então é estar atento aos sinais, que a gente vai falar em outras aulas também, situações que precedem a parada. Então é importante a gente estar atento e se mexer, fazer alguma coisa com relação a esse risco. E a gente sabe, né? A gente pode ligar para o SAMU, mas até que chegue o atendimento móvel de urgência, né? Se você aplicar massagem cardíaca nesse paciente, os primeiros socorros, né, o atendimento inicial desse paciente, você consegue melhorar muito o prognóstico e a chance dele retornar para a circulação espontânea, que é o que a gente deseja, né? Então, lembrar que é importante, em qualquer lugar que você esteja, seja durante o horário de trabalho ou fora do local de trabalho, na sua casa, se acontecer com alguém da sua família, é importante que você esteja atento e saiba aplicar os primeiros socorros nesse paciente, tá? Bom, a gente vai falar da avaliação inicial, que às vezes é só o enfermeiro, às vezes é o médico com o enfermeiro que faz essa avaliação inicial, a equipe de apoio, né, que a gente tem que acionar no momento que ocorre a parada, né, e todo mundo tem que se envolver, né, dentro dessa ocorrência, que é de urgência máxima. Então, outras coisas de rotina, para quem pode ajudar, tem que deixar de lado e atender a urgência. A comunicação com o SAMU é importante, né? O transporte passado de urgência, e aí principalmente para a gente fazer a monitorização, a gente checar o ritmo que o paciente parou, né? Se é um ritmo chocável ou não. Como é que a gente procede na desfibrilação, como é que a gente faz uma RCP efetiva, o manejo de via aérea e a aplicação de medicamentos, tá? Essa aula ela vai ficar dividida em 2 partes, tá? A partir da via aérea avançada, a gente vai dividir em outro vídeo, tá? Bom, avaliação inicial, grande maioria das unidades acaba tendo alguns períodos que não tem médico na unidade, aí por desfalque de RH, então o enfermeiro às vezes acaba fazendo essa avaliação inicial, e o diagnóstico qualquer um pode realizar, tá bom? Basta ter um treinamento. Você vai avaliar a responsividade do paciente, né? Então, você vai avaliar se ele tem pulso, e aí aqui o pulso central, o pulso carotídeo, né? Você palpa o pulso, avalia se tem movimentação respiratória,
faz um estímulo tátil, né, no paciente, chama pelo paciente, o paciente não respondeu, não tem pulso, você vai iniciar as massagens cardíacas imediatamente, onde quer que você esteja. Se você estiver no chão, na recepção, onde aconteceu a parada, tá? E a partir daí você vai gritar por ajuda e a sua equipe, que já vai estar treinada, já vai saber que esse chamado é para vir e largar o que estiver fazendo, vai te ajudar a transportar o paciente para a sala de urgência. Ou então, numa situação que a equipe, às vezes, só mulheres, né? E aí tem que usar a maca que carrega o paciente e não tem condição de transportar, às vezes, um paciente muito obeso, vai ser a situação de fazer o atendimento aí onde ele estiver, prepara o local com biom para dar segurança e privacidade aí mínima aí para a equipe, né? E atender, trazer o desfibrilador, trazer o carrinho de parada, as medicações, tudo para fazer o atendimento onde aconteceu, tá? Até que chegue o SAMU e aí faça o transporte do paciente, tá? Bom, a gente tem situações vermelhas, né? Que já o paciente chegou e parou, tá numa situação já de pré-parado ou acabou de parar, né? Ou a situação laranja, né? Que é uma situação que pode acontecer a parada a qualquer momento, né? Então, se você já viu, o paciente está responsivo, não está respirando, ou está aquela situação de respiração em gasping, né? Que é aquela respiração meio entrecortada, né? Um movimento torácico, mas sem respiração efetiva, o paciente está parado. Paciente rebaixado, não tem resposta, sem pulso, pulso filiforme, extremidades frias, está em apneia ou aquela respiração, né, bem superficial. A gente identificou a parada, inicia imediatamente as compressões, né? A gente tem a proporção de 30 compressões para 2 ventilações quando você tem um dispositivo que te permite fazer a ventilação, tá? Ou é aquele dispositivo boca-válvula, né? Que é a da figurinha aqui, né? Que geralmente o socorrista tem, né? Ou o próprio bolsa-válvula máscara, né? Então, você tem o ambu, né? Que você consegue aplicar as ventilações, você aplica até que você tenha algum desses dispositivos, mantenha apenas as compressões. Se você estiver na rua, só as compressões. Não precisa fazer a boca a boca se você não tiver um dispositivo seguro para aplicar essa ventilação, tá? Bom, outras situações para a gente ficar atento e conduzir com uma urgência, dentro da sala de urgência, de preferência, são alterações do nível de consciência, então rebaixamento, né? O paciente lá meio obnubilado, enfim, confuso, déficit neurológico agudo, dor torácica, né? A síndrome coronariana aguda, paciente em insuficiência respiratória, um politrauma, anafilaxia ou reação alérgica grave, broncoespasmo grave ou crise convulsiva tônico-clônico generalizada. Às vezes, né, só lembrando, a crise convulsiva, né, pode acontecer naquele paciente que já tem epilepsia, então já tem um diagnóstico de epilepsia, já tem crises e usa anticonvulsivante. Pode ser aquele paciente que nunca teve crise, então pode ser a primeira crise dele. E aí, às vezes, pode estar relacionada a baixo débito cardíaco. Então, estar atento aí para ver sinais vitais, ver um eletro, né, se não tem alguma instabilidade hemodinâmica relacionada a essa crise convulsiva aí. E geralmente não tem. Se é uma crise convulsiva pura, por epilepsia, a gente não tem instabilidade hemodinâmica, não tem bradicardia, não tem hipotensão, né? Então, se você identificar algum desses achados, alteração, pensar que é uma crise secundária abaixo débito, tá? Bom, o time de resposta rápida, na verdade, são todos que estão no plantão, né? Então, desde a recepcionista, o segurança, o técnico, o enfermeiro, né? Os auxiliares, todo mundo que está no plantão precisa saber o que fazer numa situação de emergência, né? Então, às vezes, quem vai perceber, ou quem vai avistar, né, a ocorrência é a pessoa da recepção. Então, o recepcionista tem que saber para quem que eu vou correr, quem que eu vou chamar. Então, geralmente é quem está no acolhimento, né? Então, vai gritar para a pessoa do acolhimento e aí vai se direcionar, às vezes é a pessoa que está mais próxima, vai se direcionar aí para o paciente, né? E fazer a avaliação, né? Pode chamar o paciente, ver se ele responde, né?
pode ser treinado também a avaliar pulso, mesmo não sendo profissional da saúde. Isso é um treinamento que, na verdade, até em outros países como Estados Unidos, é feito até com crianças, né? Então, assim, se identificou, tá parado, pode iniciar a massagem cardíaca, tá? Até que chegue ajuda e desencadeia aí o transporte do paciente para a sala de urgência. E aí, a pessoa que está do administrativo, um recepcionista, ele tem uma ação importante também com os familiares, né? Que muitas vezes, né, vai levado aí a mãe, o filho leva a mãe, e aí fica nervoso, não sabe o que está acontecendo, né? Fica atrapalhando o trabalho da equipe de atendimento. Então, o papel aí desse recepcionista ou administrativo, às vezes, é de tirar a familiar ali do local, né, levar para tomar um copo de água, conversar, ver o que aconteceu, e aí, às vezes, trazer algumas informações aí também para a equipe para auxiliar no atendimento. E, enquanto isso, né, quem está como responsável no centro de saúde, ou coordenador, ou enfermeiro, né, já fazer o contato com o SAMU, que é quem vai fazer o auxílio aí definitivo para o paciente, né, o transporte, enfim, então não pode demorar. O mais rápido possível que já foi feito o contato com o SAMU, melhor para todos, para o paciente inclusive, tá? Bom, aí quando você liga para o SAMU, às vezes alguém está fazendo atendimento, então você vai ligar, então vai dar as informações básicas que a gente tem, né? Se a gente souber o nome, a gente fala o nome, se não, a gente fala paciente sexo masculino, 50 anos, teve uma parada às 8 horas da manhã dentro da unidade básica, ou foi em casa, mas ele mora do lado da unidade básica, foi transportado em 5 minutos aí para a unidade básica. A gente começou as compressões às 8h10 da manhã, né? E aí a gente está em atendimento, ainda não teve retorno à circulação espontânea e necessita de uma ambulância com suporte avançado, né? Então, quanto mais seguro você tiver com essas informações, você vai realmente ver que o SAMU vai ver que você sabe o que você está fazendo e vai mandar a ambulância que você precisa e que o paciente precisa aí para essa situação aí de urgência máxima, tá? Em seguida, né, a gente está lá com a equipe, né, dentro da sala de urgência, e a sala de urgência de preferência num local de fácil acesso, né? O mais próximo aí, às vezes, da recepção, ou que você consiga chegar facilmente, né, a partir da entrada da unidade de saúde, né? Que seja bem organizada, né? E com as medicações todas lá checadas, né? Com regularidade, né? Às vezes é uma regularidade mensal ou semanal, né? E o principal é o cardiodesfibrilador, né? Também testado, né? E pronto para utilização, tá? Aqui 2 exemplos de salas de urgência. Aqui uma na unidade de saúde, no Balão do Laranja, Pedro de Aquino, né? A gente vê a porta abre para cá, né? Então acaba atravancando aí a abertura da porta, uma maca mais difícil de transportar, né? Uma cama hospitalar, mas que consegue aí dar o atendimento adequado para o paciente, né? A equipe geralmente reposiciona essa maca, deixa no centro da sala e aí deixa a cabeceira livre e as laterais livres também para o pessoal revezar aí a massagem e uso do desfibrilador. Aqui é um exemplo, né, da Policlínica 3, que é onde eu trabalho. A gente tem uma maca de transporte, então um transporte um pouco mais fácil, né? Então é uma sala ampla, né? A gente conseguiu colocar um aparelho de eletro já na sala de urgência, né? Que às vezes acontece do paciente chegar com dor no peito, o ideal é que seja feito o eletro na sala de urgência e para o paciente, se eventualmente tiver uma parada, ele já está ali do lado do desfibrilador aí para receber atendimento. E lá a gente tem também uma bomba de infusão, tá? E além da fonte de oxigênio, tá bom? Bom, nesses tempos, né, atuais, mais importante, antes de tudo, a segurança da equipe do profissional que vai fazer o atendimento, tá? Hoje em dia, a gente não considera se é Covid, se não é Covid, se é infecção, se não é infecção, use EPI sempre, tá? Então, antes de começar o atendimento, então a gente tem alguém que já está massageando o paciente, então a equipe que vai entrar em seguida
lava as mãos, coloca gorro, máscara, protetor ocular, avental e luva para fazer o atendimento desse paciente. Na situação aí de parada, existe uma chance aí de ter que fazer intubação, então lembrar da máscara N95, né, para proteção para gotículas. E a máscara, o protetor ocular pode ser, às vezes até uma situação melhor de proteção, o protetor facial, tá? Lembrar também na hora de remover o EPI para você não se contaminar. Então, você está no local de atendimento, né? Por exemplo, a sala ficou contaminada, você tira a luva, lava as mãos, tira o avental, lava as mãos e sai da sala, né? Se caso for uma sala contaminada, e aí você sai da sala, lava as mãos e aí tira a parte do rosto, né? O óculos de proteção, lava as mãos, tira a máscara, o gorro e lava as mãos, tá bom? A cada etapa precisa fazer essa higienização das mãos, né? E lembrar de não ficar sacudindo, né, o avental, né, a máscara você não pode segurar na parte externa dela, tem que tirar aqui pelas abas, pelas laterais da máscara, né, e descartar adequadamente, tá bom? Bom, aqui é o material do ACLS, né, que é o treinamento da American Heart para parada, né. A sugestão é de ter 6 pessoas para fazer o atendimento da parada, né? Um que já começou lá nas compressões, então não vai parar mais, vai até manter 5 ciclos de 30 para 2 ou 2 minutos de massagem. A cada 2 minutos vai fazer a troca desse compressor e aí ele pode ser rodiziando aqui entre a pessoa que está na via aérea e aí vai nos compressores e vai rodiziando, né? Ou entrar uma pessoa extra e deixa as 2 outras fixas. Quem está na via aérea vai ser responsável por fazer aquelas 2 ventilações, né? Enquanto você não tem a via aérea avançada, né? E quem está no desfibrilador é quem vai avaliar aí o ritmo, né? A cada 2 minutos. Se for o DEA, né? O cardiodesfibrilador automático, né? Ele vai avisar para você, quando deu 2 minutos, para você checar o ritmo e checar o pulso do paciente, tá? De preferência, o mais experiente, quem já teve treinamento, né? Se já fez, por exemplo, esse treinamento do ACLS e já tem mais experiência em conduzir a parada, é o líder, né? Que vai orientar, né? Quem vai entrar próximo na massagem, quando é o momento aí de fazer uma via aérea avançada, quando é o momento de checar ritmo, checar pulso, as medicações, né? E aí tem, às vezes, o próprio líder cronometra o tempo, ou tem alguém para cronometrar o tempo, e alguém para administrar e administrar as medicações. Bom, esse daqui é o material também da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? É uma diretriz de atendimento de ressuscitação cardiopulmonar, tá? Primeira coisa que a gente falou, né? Avaliar a responsividade da vítima. Vítima irresponsiva, sem respiração ou respiração anormal em Gasping, primeiro chama ajuda, desencadeia a equipe de resposta rápida e checa pulso, checa se tem resposta, inicia as compressões imediatamente. As mãos são posicionadas nessa região central do tórax, tá? Uma mão sobre a outra, de forma que você aplique, né? Na verdade, assim, né? Aqui nessa região do externo, né? Região do centro do externo, de forma que você consiga apoiar o peso todo do seu corpo, tá bom? Usa essa parte aqui da mão, tá? E inicia as compressões, tá? Mãos estendidas, né? A gente vai ter uma figurinha lá mais pra frente, né? E permitir que o tórax afunde 5 centímetros e retorne a cada compressão, né? Para ter o enchimento aí do coração, tá? Você vai manter as compressões contínuas até que você tenha o desfibrilador para instalar no paciente, né? Você só vai interromper para checar o ritmo depois que as pás já estiverem ligadas e o aparelho falar afaste-se do paciente para ele checar o ritmo da parada, tá? E nosso objetivo, né, é que a gente possa identificar uma FVTV, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, que são ritmos chocáveis, né, e poder aplicar o choque para reverter essa arritmia e reverter a parada.
Bom, quando você tem um cardioversor, né, é importante que ele sempre seja preparado para o uso, tá? Ele tem sempre que estar na tomada, de preferência a rotina de checagem do carrinho acompanhada do teste do desfibrilador. O teste desfibrilador, às vezes você tem um módulo, né, que é próprio de teste, ou você simplesmente liga, coloca ali uma carga de 100 joules, carrega e descarrega o choque, só, né? E basicamente é isso, tá bom? Quando você tá para fazer o atendimento do paciente na parada, né? Às vezes o modo quando você liga o aparelho já está em modo de paz, né? Então, quando você está no modo paz, você pode pegar as pás manuais e colocar diretamente no tórax do paciente, que você vai ter a análise do ritmo a partir da leitura das pás. Algumas vezes, o equipamento está como monitorização, então você precisa posicionar os eletrodos no tórax do paciente para você ter a leitura do ritmo, tá? Então, de preferência, colocar afastado, né? Não, deixar o centro do tórax livre para aplicação das pás para dar o choque, né? E para massagem, né? Então, instalar aqui na região do ombro e aqui na região do abdômen os eletrodos, tá bom? Lembrar que o tórax tem que estar limpo e seco para melhor aderência, né, dos eletrodos, né? E, eventualmente, se você for colocar, mesmo as pás manuais também tem que estar limpo e seco, e também para colocar as pás adesivas, tá? Quando você quer usar o modo automático do cardioestimulador, modo DEA, você precisa necessariamente instalar pás adesivas. Então, você precisa ter as pás adesivas disponíveis ali para utilização, tá bom? Bom, aqui eu tenho um exemplo, por acaso eu tenho pás adesivas aqui comigo, que a gente estava fazendo treinamentos já nas unidades, né? Então, ele vem com o desenho de onde posicionar as pás no tórax do paciente, tá? Então, uma você posiciona nessa região aqui do ombro direito, né? Ou paraesternal direito, né? E a outra você posiciona aqui na lateral, no ápice do coração, tá? Desgruda, né, a pá, ela vem com esse material que você desgruda e aplica no tórax do paciente, tá? E você tem que ligar, instalar esse encaixe, né, que ele fica no lugar ao invés de conectar as pás manuais, você conecta isso daqui no encaixezinho, tá? Quando é criança, né, alguns modelos, eles têm uma pá específica, mas a pá adesiva, ele orienta você a usar um na frente e um no dorso, tá? Se for criança. Não é muito habitual ter que atender parada de criança, mas eventualmente, se for necessário, pode fazer dessa forma, tá? Bom, primeira coisa, a gente vai falar do modo automático, né? Que ele pode ser usado por qualquer profissional ou pessoa treinada. Na verdade, não tem necessidade de ser profissional da saúde, inclusive, para usar o cardiodesfibrilador automático, tá? Você vai posicionar os eletrodos no paciente, né? Conforme a indicação aqui da figura. Ele vai te falar para interromper a RCP para permitir a análise do DEA. Ele vai falar afaste-se do paciente. Aí, em seguida, vai falar analisando o ritmo. Então, ele vai usar a informação aí das pás para ver qual é o ritmo e usar um algoritmo aí de programação para identificar a fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. Ele vai falar tratamento indicado quando for FV ou TV. Vai pedir para você se afastar do paciente, vai falar ou para selecionar carga, ou vai já falar que está carregando, né? Então, ele vai usar já a programação dele para selecionar a carga e vai começar a piscar o botão carga, ou botão tratamento, ou botão choque, vai começar a piscar indicando que a carga está completa. Você vai assegurar que a equipe está segura e você mesmo está seguro, então se afaste do paciente, da cama, enfim, e desconecta a fonte de oxigênio também, e ele vai pedir para você apertar o botão tratamento, você aperta, e vai indicar tratamento realizado. Vai aparecer uma linha vertical na monitorização, né? E vai falar tratamento realizado, reiniciar as compressões imediatamente, vai checar o ritmo e checar o pulso apenas no próximo ciclo, dali a 2 minutos, tá?
Bom, é importante o mais rápido possível que você coloque o paciente, coloque o DEA e analise o ritmo, porque a cada minuto que você perde, você reduz a porcentagem de sobrevivência dos pacientes. Então, se você consegue, dentro do primeiro minuto que ele parou, chocar o paciente, é 90% de sobrevivência dele. Quando você passa para 5 minutos, já cai para 50%. Depois de 10 minutos, já é menos de 1%, aí 1% de sobrevivência da parada, né? E você pode aplicar, quem vai indicar o choque é o próprio equipamento, né? Então, mesmo não sendo médico, não sendo profissional da saúde, você pode e deve utilizar esse equipamento, né? E também ele dá uma orientação do tempo, dos ciclos também, né? Então, mesmo que não seja um ritmo chocável, ele vai entrar numa contagem de 2 minutos para você ter um controle aí de quando vai checar o ritmo, vai checar o pulso da próxima vez, dali a 2 minutos, tá? Quando você, por outro lado, ou não tem a pá adesiva, ou você tem um médico e opta por usar as pás manuais, você vai analisar o traçado que aparece no monitor do cardiodesfibrilador, né? Então, você posiciona os eletrodos manuais, as pás manuais aqui nessa posição, na mesma local que você aplicou os eletrodos adesivos, né, as pás adesivas, você aplica aqui, tem que ser uma aplicação firme, lembrando que tem que usar gel de condução, né, nas pás, aplicação firme, e aí alguns equipamentos, eles têm um indicador de contato com o tórax, né? Então, ele sai do vermelhinho para o verdinho, indicando que está com uma pressão correta no tórax, né? Quando você olhou o ritmo no monitor e aí você decidiu, vai chocar, você põe para carregar, geralmente é um botãozinho da pá, e aí você está escrito carga, né? E aí ele carregou, né? Ele demonstrou que teve uma carga completa. Você aperta os 2 botões simultaneamente, mantendo a pressão no tórax com a pá. Lembrar de desligar a fonte de O2, né? Quando for aplicar o choque, né? E a carga que você seleciona é a carga máxima não sincronizada. Então, às vezes, se você for chocar e não chocou, né? Você apertou direitinho e não chocou, a verificar se não está apertado, não está acionado o botão de sync, que é de sincronização. Então, às vezes, esse botão aqui não permitiu que você chocasse, então é só desativar o sync. Alguns modelos eles desativam automaticamente, outros não. Então, é só desativar e chocar novamente, tá bom? Quando for aplicar as pás manuais, elas têm que estar longe dos eletrodinhos que você colocou para monitorização. E se o paciente tiver um gerador de marca-passo interno, que geralmente fica aqui nessa região do ombro, né, o ombro direito do paciente, deixar um espaço de 8 centímetros entre o gerador e a pá para você não queimar o marca-passo, tá bom? E sempre avisar a equipe antes de chocar, para a equipe se afastar e você mesmo estar afastado do paciente. O único contato que você tem é com as pás. Bom, se você vê qualquer desses traçados no monitor, é um ritmo chocável. Então, esse daqui é uma taquicardia ventricular monomórfica, né, um QRS largo, você choca. Taquicardia polimórfica, né, complexos amplitude alta, né, irregulares, choca. Esse é uma taquicardia com torção de pontas, também é um ritmo chocável. Esse aqui é um ritmo irregular de amplitude alta, uma fibrilação ventricular, pode chocar. E esse daqui é uma fibrilação ventricular fina. Dá dúvida aí de ser a sistolia, mas quando você vê alguma bala aí da linha de base, FV pode chocar. Bom, aí você avaliou, chocou FVTV, vai retornar as compressões imediatamente, né? Você vai checar o ritmo e pulso só no próximo ciclo, dali a 2 minutos. Assim que você conseguiu acesso venoso, já começa a administração da adrenalina, que é a droga da parada principal, né? É uma ampola a cada 3 minutos, né? Então, você pode contar o tempo aí da adrenalina. Então, a pessoa está contando o tempo dos ciclos. Uma outra pessoa vai contar o tempo da adrenalina a cada 3 minutos numa ampola. E lembrar que, se você teve que
teve indicação de choque 2 vezes, então o paciente chegou, você fez a primeira avaliação, FVTV chocou, dali a 2 minutos, checou de novo o ritmo, FVTV novamente foi indicado choque, isso é uma FVTV refratária, ela tem indicação de aplicação de amiodarona, tá? O dose de ataque 300 miligramas, 2 ampolas em bolos, né? E pode repetir até mais uma ampola se necessário, tá? Todas as drogas da parada tem que fazer um flush de 20 ml aí depois da administração, tanto da adrenalina quanto da amiodarona, tá bom? Aqui a ilustração da massagem, né? Então, como eu tinha falado, usar essa região aqui da mão, né? Aplicar uma mão sobre a outra e o peso todo do tórax em cima do paciente, tá? Então, braços estendidos, você vai utilizando o peso do corpo, você está bem apoiado, né? Então, essa posição de joelhos é uma posição que favorece aí essa aplicação, né, da massagem, e os braços estendidos aí para melhorar a eficiência da massagem. Toda vez que você comprimir, um afundamento equivalente a uns 5 centímetros e sempre permitir que o tórax retorne à posição original a cada compressão, para permitir o enchimento do coração. A frequência é em torno de 100 compressões por minuto, tá bom? Evitar interrupções e lembrar de sempre trocar a cada 2 minutos, porque a eficiência da massagem vai reduzindo, tá? Bom, se por outro lado, né, você foi analisar o ritmo e aí ele não indicou choque, é nessa situação de atividade elétrica sem pulso, a ESP ou a sistolia, tá? E aí, o que isso significa, né? Basicamente, a única coisa que vai diferir é que ele não vai indicar o choque, né? O prognóstico, né, da parada em AESP é pior do que o prognóstico da parada em FVTV, né? A chance de retorno à circulação espontânea é menor, a menos que você consiga reverter a causa, alguma das causas aí que levou à parada, né? Então, aí você vai pensar nas causas reversíveis, a hipóxia, a hipovolemia, acidose, hipohipercalemia, hipotermia, toxicidade, né, intoxicação, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, trombose coronariana ou tromboembolismo pulmonar. Quando você vê uma linha reta, né, então antes de você falar que é assistolia, tem que confirmar, fazer o análise, né, se realmente é assistolia. Então, verificar se o cabo está conectado, se os eletrodos estão conectados no paciente, se não é um problema de ganho, né? Então, isso principalmente quando é feita análise manual, né, do traçado, né? Então, verificar se aumentando o ganho você consegue ter uma informação melhor do ritmo, né? Mudar de derivação, as pás manuais ou a posição dos eletrodos, né? E se realmente é linha reta, a sistolia, manter as manobras de massagem e a adrenalina da mesma forma, apenas o choque que não vai ser indicado, né? E aí, da mesma forma, né, identificou, né, a ESP, a sistolia, mantém as compressões, e aí vai mantendo a infusão de drogas, né, adrenalina a cada 3 minutos, né, se você vê, né, que é uma situação que está se prolongando, né, talvez seja uma hora aí de começar a pensar numa via aérea avançada, né, se já está aí no 3º, 4º, 5º ciclo aí de RCP, então já pensa numa via aérea avançada, né, uma intubação no paciente, e mantendo aí as massagens até a gente definir o momento aí de interromper. Aqui ele fala das drogas, né, para a ESP, da sistolia, basicamente é a adrenalina mesmo, né, a atropina não está recomendada, né, para essa situação. A vasopressina é uma medicação que já foi mais indicada aí para substituição da primeira ou da segunda dose da adrenalina, mas hoje em dia realmente ele não demonstrou diferença aí nos desfechos, então a adrenalina continua sendo a droga da parada. Para pensar também, né, nas causas que levaram aí a parada, né, e também para permitir a oxigenação no momento aí da RCP,
deixa de fazer manobras de desobstrução das vias aéreas. Você pode fazer hiperextensão, né, da cabeça, exceto se você estiver suspeita de trauma, ou a elevação do ângulo da mandíbula, tá? E aí, a gente tem a recomendação, né, da ventilação com o OBU. A gente, para reduzir, né, a transmissão, né, a formação de gotículas e aerossóis, a gente pode aplicar esse filtro, né, que é esse filtro HME, né, que é o filtro que a gente usa no ventilador, né, para reduzir a transmissão de aerossóis para o ambiente. Você pode usar também a cânula de Guedel, né, uma cânula orofaríngea, para tratar essa queda da língua, né, queda posterior da língua, e melhorar também a abertura das vias aéreas, tá? Ela é introduzida com a curva para cima, quando chegou no fundo da garganta, pode virar ela para baixo, né? É importante que a máscara esteja bem apertada, né, bem selada aqui na boca, né? E bolsa válvula máscara, você pode usar ela tanto com um auxiliar, né? Que aí você usa ela em posição de C para vedar bem a máscara e segurando na mandíbula, né, com os outros dedos, né, e usando a outra mão para ventilar, ou usando as duas mãos em C para você poder agarrar bem a mandíbula com as duas mãos, e um segundo auxiliar faz as duas ventilações. E aí a gente entra aí na viére avançada, né, que é uma situação aí de uma parada mais prolongada, né, uma situação aí que você não conseguiu reverter, ou é uma parada em AESP, não teve indicação de choque, e aí você vai decidir por usar uma intubação. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá bom?